Oi, pessoal, aqui é a professora Alcione Soares. Eu estou trazendo hoje para vocês duas questões envolvendo probabilidades, ok? Então, na primeira questão diz o seguinte: observe como é realizado certo jogo em que são utilizados dois dados honestos, ou seja, cuja probabilidade de obter cada face em um lançamento é a mesma. Primeiro, no início da rodada, cada jogador faz um palpite da soma dos pontos que serão obtidos nos dois dados em seu lançamento. O quadro indica todos os possíveis resultados. Então, aqui a gente pode observar, temos um dado verde que será lançado e um dado amarelo. E aqui as possíveis somas. Segundo, cada jogador, em sua vez, lança os dois dados e determina a soma dos pontos obtidos. E terceiro, vence a rodada aquele que acertou a soma dos pontos em seu lançamento. Note que podem ocorrer empates. Então, começa na letra A, a gente tem a primeira pergunta. Quais são as possíveis somas obtidas nesse jogo? Então, a gente está observando pela tabela que as somas são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Então, eu respondi dessa forma, as somas que podem ser esses números. Na mesma pergunta, ainda na letra A, ele pergunta qual a probabilidade de obter cada uma dessas somas em um lançamento de dois dados. Então, eu observei e escrevi dessa forma aqui. A probabilidade para o número 2, para a soma 2, seria P, 1 de 36, porque eu só tenho um número 2 dentro dos 36. Eu posso escrever em forma de fração, 1 sobre 36. Da mesma forma, eu vou fazer com os outros números, certo? Analisando a quantidade de vezes que ele sai lá na tabela. Vê, o número 3 ele vai sair 2 vezes, o número 4 vai sair 3 vezes, então eu vou formando aqui minha probabilidade, ok? Eu escrevo em forma de fração no final. Na letra B, ele diz o seguinte: adiciona as probabilidades calculadas no item A. Então, para eu somar esses resultados que eu obtive aqui no item A. Então, adicionar, então eu vou somar essas probabilidades, né? Eu coloquei um aqui em cima porque eu esqueci. Então, quando eu somo, como elas têm o mesmo denominador, basta somar os números de cima. Então, eu vou obter 36 por 36. Isso é uma divisão, 36 dividido para 36 dá 1, certo? Na letra C, ele diz, observe os palpites de 3 amigos de uma rodada desse jogo. Então, o Alan, ele disse que o palpite dele era 3, que sairia o número 3. A Laís disse que sairia o número 9. E o Maurício disse que sairia o número 6. Qual desses amigos tem a maior probabilidade de vencer essa rodada? Então, eu vou observar. O número 3 apenas tem 2 de 36. O número 9 tem 4 de 36. E o número 6 tem 5 de 36. Quer dizer que essa pessoa que deu o palpite 6, ela vai ter mais chances do que as que deram o palpite 9 e 3. Então, eu posso dizer que Maurício tem mais chance de vencer. E quem tem menos chance de vencer é Alan, porque ele tem somente 2 chances de 36. Agora ele diz, observe o lançamento deles e indique o vencedor da rodada. O lançamento de Alan, a pontuação foi 8. De Laís, a pontuação foi 9. E de Maurício, a pontuação foi 7. Então, de acordo com o palpite deles, a gente pode ver que quem venceu a rodada foi Laís, porque ela obteve o mesmo ponto que ela fez o palpite. Agora, na questão 2, ele diz, em um jogo, há cartas com informações sobre algumas aves, com as categorias comprimento, massa e longevidade. Nele, cada participante vira uma carta de um monte. Depois, um deles gira uma roleta igualmente dividida em 3 partes, que representam as categorias.
Vence o participante que tiver o maior valor na categoria sorteada. Observe as cartas que 2 participantes viraram nesse jogo. Então, aqui é Sabrina. Sabrina tirou a carta do Mutum do Sudeste e Cássio tirou a carta da Arara Azul. Na letra A diz: quem será o vencedor desse jogo, caso a categoria sorteada seja comprimento? Então, eu posso observar que comprimento, a carta que tem maior comprimento, o pássaro, é da Arara Azul, que no caso foi Cássio. Então, em relação a comprimento, Cássio vai ser o vencedor. Em relação à massa, eu tenho a carta de Sabrina, tem o valor da maior massa. Então, em termos de massa, Sabrina é a vencedora. Em termos de longevidade, a gente vê que a Arara Azul, ela vive mais. Então, seria Cássio novamente o vencedor. Na letra B, ele pergunta qual a probabilidade de Sabrina vencer esse jogo e de Cássio vencer e de empatar. Bom, as probabilidades a gente tem aqui. Sabrina tem uma chance de 3, então eu tenho a probabilidade 1/3. Cássio tem 2 chances de 3, no caso eu tenho a probabilidade 2/3. E de empatar tem 0 chances, porque não tem como empatar, as cartas são diferentes. Na letra C, pergunta: ao adicionarmos as probabilidades calculadas no item B, qual resultado obtemos? A gente pode perceber que somando essas frações, a gente vai obter o resultado 3/3, que no caso dividindo eu vou obter o resultado final 1. Então, essa foi a nossa atividade da semana. Bom estudo para vocês e até a próxima!